Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Cosmos, consultoria e controladoria. Após o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bora lá pro vídeo? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós estamos começando aí com mais uma live aí. Essa noite nós vamos estar com a participação do Rogério Pasqualino, que já deve estar chegando aqui já com a gente. Tá aqui, ó, já está chegando aqui já o Rogério. Olá Rogério, tudo bem? Boa noite, Átila. Como é que você tá? Opa, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Vamos começar aí o bate-papo dessa noite, desse nosso encontro aí. Então tá beleza, então. Bom, Rogério, antes de mais nada, a gente tá gravando aí, né? A gente vai deixar isso depois disponível aí nos dois canais das empresas aí no YouTube. E a gente vai precisar de falar isso aí mais vezes aí, à medida que o pessoal for entrando, tá? O pessoal vai passando, vai assinando aqui embaixo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo também pra gente. Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde o pessoal depois por e-mail ou aqui pelo Instagram, tá bom? Sim. É importante a gente já começar, então, falando essa noite que esse bate-papo que a gente está tendo aqui nas quinta-feira vai acontecer mais vezes, tá? Todas as quinta-feiras. Eu já estou já com a programação já do próximo mês, toda ela fechada. Então, assim, nas quinta-feiras a gente vai estar hora com consultores, hora com professores, doutores, outra hora com empresários. Então, a gente vai estar sempre fazendo aí esse encontro, aí, esse bate-papo de gestão, né, durante esse momento aí da pandemia. E quem sabe amanhã isso não evoluir para um encontro de café, tá bom? Vou mandar um abraço, então, para o Felipe Mendes, que já entrou aí já, ó, já deu um ok aí já. Você conhece? Positivo. Beleza. Bom, Rogério, essa noite, então, esse encontro nosso aqui de hoje, nós vamos dividir ele assim, em dois encontros, né? E cada encontro vai estar dividido em dois momentos, tá bom? Bom, o que vai acontecer, então, nesse nosso bate-papo dessa noite? O primeiro encontro ele vai estar dividido em uma parte sobre pessoas, né? Uma parte pessoal, gestão financeira pessoal, e um segundo momento sobre a gestão financeira de micro e pequenos empresários. O segundo encontro que nós vamos ainda definir aí a questão da data, eu e você, nós vamos estar realizando ele focando na questão de médias e grandes empresas, né? E aí também a questão da mentoria, né? Dos grandes empresários também, né? Um abraço aí para o nosso amigo Pedro Henrique, né? Pedro Marques, meu amigo aí de varejo, tá? Abraço, Pedro. Tudo de bom para você. A Juliana Cipriano também está chegando. Boa noite, Ju, tudo bem? Bom, o pessoal vai estar passando aqui, a gente vai cumprimentando eles, tá, Rogério? Conforme eu te falei, e esse vídeo vai estar gravado depois aí no nosso canal aí no YouTube, tá? É importante também a gente ressaltar aqui, Rogério, eu e você, que todos os assuntos que forem tratados aqui, eles são assuntos independentes da opinião das empresas, né? São assuntos independentes, são opiniões nossas, enquanto pessoas físicas, ok? Bom, me fala um pouco de você, Rogério. Vou primeiro perguntar sobre você, quem que é o Rogério, né, o seu currículo, e posteriormente eu vou perguntar um pouco sobre a sua empresa, sobre as ações que a sua empresa faz. Na sequência eu me apresento, falo um pouco da minha empresa, e aí a gente entra então para a apresentação então, do assunto em pauta da noite. Claro, boa noite a todo mundo aí. Obrigado pela presença. Felipe, meu amado irmão, meu amigo. Enfim, o Pedro aí, a Ju, obrigado para todo mundo, a Simone também. O objetivo hoje é a gente tratar como está a carteira mesmo da pessoa, né? A gente vai falar de uma reestruturação financeira sobre diversos ângulos. Eu acredito sinceramente que não adianta nada a gente criar soluções fantásticas, né? Eu acho que a proposta aqui é muito mais profunda, vai muito mais além. Não existe uma resposta simples, senão estava todo mundo milionário, né? Senão as pessoas não tinham tantas dificuldades ou passando por momentos de tanta angústia. Enfim, a gente vai tratar alguns pontos
que ao final a gente espera que realmente faça diferença na vida aí de todo mundo, porque se fez pra gente, né, cara, se a gente usa isso e faz diferença pra gente e pros nossos clientes, a gente imagina realmente que vai fazer aí a diferença para todo mundo. A ideia não é da fórmula mágica, sinceramente não acredito nisso, fique rico em 30 dias com isso ou com aquilo, não é isso. A ideia é a gente pegar realmente, fazer um plano de ação para que em determinado tempo a pessoa consiga sair dessa fase, né? Vamos chamar de sair do vermelho. Também não adianta a gente falar de aplicação de bolsa de valores agora, a pessoa às vezes não tem dinheiro nem para manter a própria estrutura, quanto mais investir, né? Eu acho que esse não é o foco. Enfim, a ideia é tratar o assunto de uma forma mais geral, para então esse resultado chegar após um tempo. Para quem não me conhece aí, né, o meu nome é Rogério Pasqualino, a empresa é a ADM 360 exatamente por conta do 360 em forma de globo, né? Não adianta dar aquela voltinha de 360 e voltar para o mesmo lugar, né? A ideia é fazer o 360 para que você olhe toda a sua vida de uma forma muito global. Eu estou com uma dificuldade aqui porque o meu cartão de crédito, que talvez hoje seja um problema aí, o que eu mais escuto, como é que eu faço então para... Mas não é só o cartão, né? É o consumo, é a necessidade daquele bem ou não, né? A minha formação, ela é administração, eu tenho uma pós de administração estratégica, eu tenho uma passagem pela ONU de Genebra. Ô Silvia, boa noite, tudo bem? A Silvia, amigaça aí, minha eterna vizinha, eu sempre brinco com ela disso aí. Vou aproveitar o gancho aí, nós temos aí a Josi Honorato, lá de Leopoldina, repórter que está acompanhando aí da Rádio Cidade, tá? Tem aí a Márcia Aníbal Moreira, também de Leopoldina. Nós tivemos aí o Luciano também, que vai estar participando da live Mais Cultura com a gente aí também, tá? Continua lá, com você. E aí, né, boa noite, Silvia. Então, essa minha passagem, todo esse meu conhecimento, a gente traz hoje para que a gente possa levar todo esse resultado, né? Eu tenho já aí quase 10 anos de mercado de consultoria e, é claro, a Lelê também. Boa noite, Lelê. Ao Luciano aí, ó. E aí, de toda forma também, né? A gente não o que a gente estuda, né? Se não for praticado, se não trouxer outros conhecimentos, também não adianta nada. Então é isso, eu estou aí em várias cidades, hoje eu não atuo só em Juiz de Fora, né? A gente atua na região, eu estou com mais clientes até fora. Agora não, com a pandemia tudo mudou, né? Mas enfim, eu tenho aplicado tudo isso muito fora e com os resultados bem legais, então eu espero que quem acompanha a gente realmente vai ter um norte aí diferente. Legal. Rogério, essa sua experiência, você falou aí, a sua formação é em? Administração de empresas. Boa pergunta, Watson. Eu tenho uma formação daqueles técnicos em contabilidade antigos. Por que antigo? Né? Porque a gente ficava 4 anos, o modelo de educação nacional era diferente. Então, nesse modelo, a gente estudava até ali a 8ª série na época, depois a gente tinha que optar, né, pelo científico, por pedagogia, alguma coisa assim. Eu optei por contabilidade, então não é só a questão da administração, né? A gente entende realmente que ao entender os seus custos mensais, que é disso que se trata, uma vida financeira, na verdade, a gente consegue mensurar para onde está indo ou não o nosso dinheiro, e aquela frasezinha muito ouvida, né? Eu não sei para onde meu dinheiro vai no final do mês, né? Se não fizer um controle, se não fizer a planilha, vai continuar não sabendo, né? O extrato do cartão de crédito, ele não diz toda a sua vida. E aí, em cima disso, eu acho importante também comentar a questão dos gastos fantasmas, né, Otto? Mas enfim, aí com o desenrolar da conversa, a gente vai chegando lá. Um abraço aí também aí pro professor Geraldo, que entrou agora aí, o Geraldo Baleiro, o Diego Silva Rezende, um grande amigo aí do coração. E, Rogério, sobre isso daí, eu tenho observado o seguinte, né? As matérias que têm saído nos principais jornais aí, como o Valor Econômico, a questão do endividamento que volta a subir, chegando em 60% a mais das famílias brasileiras, né? E você citou a questão aí do cartão de crédito, né?
E os dados do PEIC indicam que 78,3% dos 18 mil entrevistados que foi feita essa pesquisa, né, em todas as capitais no Distrito Federal, aponta que o cartão de crédito como o principal tipo de dívida que está se formando nesse momento agora, tá? Carla Valva também aí, minha vizinha, minha amiga, o Lucas D'Ambrosio, outro amigão aí, irmão do coração. Um abraço para todos vocês aí, tá? E vão com a gente aqui. Bom, então aí o que acontece? O tempo médio de atraso, né, entre as famílias com qualquer tipo de conta de dívida tem sido aí em torno de 62 dias e meio, né? Algumas das pessoas, inclusive amigos que já estão participando aqui já, tem amigos que usaram de várias dicas. Eu conheço pessoas que têm planilhas pessoais na palma da mão. Tenho amigos que guardam todo o dinheiro, todo trocado dentro do pote de maisena, né, do potinho guardado, né? E era muito interessante quando eu vi esses amigos, ele mesmo soltando o cofrinho dele. Bom, e aí, Rogério, voltando aí para essa situação, eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com a família recentemente agora, que cuja o seguinte, as facilidades que estão sendo empregadas pelas financeiras, pela alguns bancos, né, em alguns momentos, né, usufruindo aí da questão aí do não entendimento mais a fundo, né, sobre o correntista, da questão dos juros, das ações que vai acontecer, acaba renegociando dívidas e vai virando uma bola de neve, porque ele vai renegociando dívida com juros cada vez mais alto. Então, assim, chega um determinado momento em que o valor que é devido, ele é oriundo de diversos financiamentos, de momentos diferentes, com taxas diferentes, e a pessoa já não consegue mais saber se aquilo está sendo bom para ela, um bom negócio ou não, né? Então, assim, a gente vai aqui, durante o nosso desenrolar, aqui, dando dicas também sobre o que se deve fazer com relação a isso daí, e também aquelas dicas de qual o momento certo de fazer a aquisição de alguns ativos, né? Porque, apesar do momento de pandemia, a vida das pessoas não param, né? E aí o que acontece? Talvez as pessoas se programaram, e esse é o momento, talvez, de fazer uma aquisição que precisa, por determinado momento. Então, a gente vai estar dando as dicas aí se esse é o melhor momento ou não. Você falou um pouco aí sobre a sua passagem por Genebra, falou um pouco sobre a Escola Superior de Guerra, onde você esteve também, falou sobre a sua formação em administração. E aí eu te pergunto, com relação a varejo, você tem experiência aí no varejo, Rogério? Como é que é a sua experiência? Você trabalha com essa parte de treinamento também? Me fala um pouco aí sobre aquela questão aí de pequenas empresas que monta aí a questão aí de montar um processo mais padronizado. Como é que é essas expansões? Me fala sobre essa sua experiência aí. Eu tive um caso de sucesso muito bacana, e é por isso que eu gosto de falar sobre. Eu fui, num determinado momento, ajudar uma empresa, aquela historinha saiu de vermelho e tal, a pessoa tinha um volume de vendas de média de 325 refeições dia, o que não é um volume pequeno, né? E ainda assim, aquele empreendedor, ele comentava muito que não tinha dinheiro para nada. Chegava no final do mês, ele não conseguia pagar as contas e tal, e eu estranhei muito. O aluguel dele não era um aluguel tão alto, os custos fixos dele não eram tão altos, então tinha alguma coisa errada no processo. Quando se trata de empresa, fica talvez mais simples, porque a gente tem os números batendo ali no caixa, né? Os gastos fantasmas que a pessoa física tem, muita microempresa não tem. Então, por exemplo, quando a gente abre a planilha anual, muita gente esquece de pagar o IPVA, o IPTU, né? E numa empresa, geralmente, isso é feito de uma forma mais clara, porque a gente tem toda uma contabilidade mais ali no filigrana, né? Uhum. Bom, a atuação foi, primeiro, para entender os custos mesmo. Quanto está indo, mas é o custo no detalhe. Quando você fala de custo no detalhe, o que é esse custo no detalhe? Qual que é a dificuldade que as pessoas têm? Porque quando você começa a mentoria, você possivelmente vai ter que tirar a pessoa ali de um certo estado mental em que ela se encontra, né? Sim. Como é que é isso? Então, boa sacada isso aí. Tudo que a gente fala aqui, ou tudo que a gente faz, ou tudo que a gente tenta fazer, se a pessoa não permitir, a empresa não vai deixar, né? Porque quem toca a empresa é o dono, não é isso? Então, obrigado por que deixa, viu? Realmente. Se o dono não tiver
a fim realmente de mudar a cabeça dele, não vai adiantar nada. Pode chegar o Papa lá de financeiro, que a passagem dele não vai servir de nada, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa muito interessante de se notar. Quando eu falo dos custos mais ali no detalhe, é o seguinte, todo mundo sabe o quanto paga em média de água, de energia elétrica no final do mês. A questão é como você atua para diminuir essa conta. Ah, mas é tão pouquinho, eu pago R$ 100 de água. Pô, mas no final de um ano é R$ 1.200. Se você deixar de pagar 10% a menos, ajudaria? Agora, qual a ação que você vai tomar para pagar 10% a menos de energia elétrica? O que você vai deixar de fazer hoje para que ao final de um ano aquilo venha e volte para o seu bolso? Mas a questão não é só os R$ 100. A gente pensa, a questão de administrar os centavos não é para a pessoa pensar pequeno, né? É para a pessoa pensar de uma forma muito mais ampla esse curso. Então, a questão da água, por exemplo, ou a questão que hoje isso está sendo muito falado, muita gente está colocando em dúvida, né? A questão do mercado automobilístico. As pessoas não querem mais ter carro. Algumas pessoas ainda precisam do carro, algumas pessoas gostam do carro, umas usam carros como status, né? A pessoa ganha 1.500 conto por mês, vai gastar R$ 400 com uma prestação de um carro usado e esquece que ele vai ter a troca e aí entra os custos fantasmas, né? Os gastos fantasmas. Ô, Rogério, Oi. você deu uma dica agora muito boa, porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo sobre a aquisição de carro aqui com a gente hoje. Tá? Vou dar um exemplo completo sobre a questão da aquisição de carro. Mas eu quero aproveitar a sua fala dos 10% e levar a seguinte linha de pensamento. Olha só, se a pessoa fica devendo R$ 2.000 no banco durante 15 dias, com a taxa de 10% ao mês, taxa de juros capitalizada 10% ao mês, ela vai gastar em cerca de R$ 100, né? E em 30 anos ela vai estar gastando cerca de R$ 36.000. R$ 36.000 faz diferença na vida do trabalhador aí, uma pessoa que tem aí uma receita em torno de 2.000, 2.500 por mês. Então, assim, o tipo do pensamento que às vezes você só um pouquinho. Tem um artista famoso que usa uma frase que é o seguinte: pior que o fim do mundo, para mim, é o fim do mês. Né? Porque ele já sabe que vai chegar a conta do cartão. Agora, o cartão também, a gente está colocando aqui essa questão do cartão, mas o cartão, quando bem utilizado também, pode ajudar e muito a fazer um efeito reverso na questão da economia. Né? Eu acho importante aqui, Rogério, que a gente cite isso também. Mas aí, você estava falando sobre a questão lá do pensamento europeu, que lá eles já estão alugando o carro, né? Ao invés de estar fazendo aquisição como a gente ainda está fazendo aqui. Continua aí, por favor. Então, o que a gente fala é de tendência, né? A tendência da geração mais nova, ela não quer ter, ela quer ter acesso, né? Eu não preciso mais de um carro de 100 mil. Eu posso ter esse 100 mil aplicado de uma outra forma, e aí eu vou alugando o carro quando eu precisar do carro. Mas muita gente nem tem condição de comprar um carro de 100 mil. Quando eu falo lá de olhar a conta de luz e tentar baixar 10% dela, é porque daqui a 3 meses você vai olhar de novo e vai tentar baixar mais 10%. Daqui a 6 meses você vai olhar de novo e vai tentar baixar mais 10%. Não é só a questão da luz. Né, a coisa é muito, de novo, a coisa é muito mais ampla. Porque você tem vários custos aí. Então, por exemplo, a questão do cartão. O cartão é sensacional. Você não está com dinheiro na mão ali, o cara aceita, ponto, resolveu o seu problema. E aí, quando eu falo do cartão, eu falo muito do carro, porque eu vejo muita gente gastando muito dinheiro para manter um carro que fica muito caro para ele manter o carro. Eu conheço pessoas que me procuram, sem brincadeira, o carro significa quase 30% da renda de uma família. É muito alto isso, cara. É mais fácil não. Eu já peguei casos assim. É muito mais fácil não ter esse carro. Ah, Rogério, mas eu preciso do carro. Tá bom. Mas você pode ter um carro um pouco melhor, um pouco mais antigo, que esteja em bom estado. Dá pra gente mexer nisso. E aí entra, por isso que eu falei da questão do status do carro, né? E será que realmente precisa do carro? Pode ser a moto. Ah, mas a moto é desconfortável quando chove. Eu não estou discutindo conforto, eu estou discutindo o que é custo. Ok? Eu estou discutindo preferência. E o que a gente percebe lá fora, essa mudança ela está vindo tão real que a proposta da Toyota para os próximos anos é que ela não tem, próximos anos que eu falo, 5, 10 anos, tá? Não é daqui a 20 anos, não.
Ok. é que ela não tenha, você não seja mais dono do seu carro, ela seja uma grande locadora de carro. Porque para ela também, olha só, isso já acontece. É difícil falar de outras culturas, Japão e tal, porque a gente não está lá, né? Vamos trazer para nossa aqui. Ainda assim, seria bacana, porque a pessoa que tem condição de comprar, por exemplo, um Corolla, chega no final de uns 2 anos, ele vai trocar aquele carro. Isso é estatística, né? E aí, ao invés de trocar, ele vai só alugar, ele não vai se preocupar mais com isso. Ele já está fazendo isso com o plano ciclo. Isso, é isso aí, é exatamente isso. Ou seja, o que a gente está falando aqui já está, o Luiz Fernando comentando aí, né? Isso já tem acontecido, as pessoas já têm percebido isso. Por que isso? Eu fiz um trabalho há muito tempo atrás, onde eu comecei a ficar muito invocado. O porquê que os bisavós da gente, os caras vieram da Itália, fudido, sem roupa do corpo, só com a roupa do corpo. Os caras compraram fazenda depois de alguns anos e tal, não sei o quê. Peraí, e hoje a gente não consegue fazer isso. Eu sei que você tem lá a sua fazenda e tal, já é um latifundiário, mas é outra história, né? O que acontece? Por que a gente não faz isso? Exatamente pelos custos, cara. Quem de nós aqui, que está vendo essa live agora, tem uma horta em casa para diminuir o custo com a alimentação? Porque além de você ter alimentação, ainda tem a questão da vida saudável, né? E a gente não tem mais aquela horta em casa. Alguns parentes meus da geração anterior ao meu pai tinha tudo o que queria na porta de casa, tudo o que queria, qualquer tipo de carne, frango, boi, porco, ia lá no quintal, matava e fazia e comia, qualquer tipo de verdura, fruta. E aí o custo desse pessoal é pequeno, e a gente foi perdendo isso com o tempo, e muito devido, e eu não estou culpando, muito devido à sociedade que a gente vive, que é cada vez a praticidade maior, né? Haja visto hoje que tem bandejinha no supermercado com a cenoura já ralada. O quanto custa aquela cenoura ralada e o quanto custaria para você comprar a cenoura e ralar em casa? Isso, talvez, visto no macro, faça uma grande diferença, né? Nós ainda não temos aquele pensamento de... a gente estava falando aqui de pensamentos de outras culturas e tal. A gente ainda não tem esse pensamento. A gente quer usar... a gente que eu falo, eu estou generalizando, né? Eu não estou falando que nós aqui da live, eu estou generalizando aqui. Mas muita gente que a gente conhece, assim como aquela família que tinha um carro lá que gastava 30% da renda familiar com o carro, meu Deus do céu, que coisa mais absurda, pelo menos aos meus olhos, né? Para que manter aquele carro? Ah, não, eu gosto desse carro aqui porque o vizinho tem um carro. Pô, vai se preocupar com o vizinho, cara. Né? Sei lá, eu acho que o custo é muito alto para isso, né? Então, olha só, Rogério, o que você está falando, a pergunta que eu fiz é como tirar aquela pessoa daquele mindset em que ela se encontra naquele momento. E você está me respondendo o seguinte, olha, a primeira coisa que tem que demonstrar para a pessoa é o que ela é e onde ela está. Então, dentro dessa situação que você está me falando, é mostrar para a pessoa que ela precisa ter um racional de administrar a renda que ela tem. Isso. E não gastar mais do que ela ganha, porque é o que normalmente acontece, né? E achei interessante que você deu um exemplo aí. Eu estava até preocupado que tinha um amigo aí, o Luiz Fernando, que ia estar chegando aí, já chegou no Toyota, no ciclo aí, vai trocar a cada 2 anos. Estou feliz com isso daí, tá? O Luiz Fernando, o Rogério, é um grande amigo também, é administrador e também especialista na área de marketing. Mas cedo ou mais tarde a gente vai convidar ele para poder vir trocar uma bola com a gente aqui sobre essa questão do varejo, tá? E aí você disse, Rogério, uma coisa muito interessante sobre a questão de culturas, né? Onde você falou que os nossos pais, nossos avós, iam no quintal, criava bicho, tinha horta, tinha pomar, né? Em muitos casos tinha até alguns medicamentos, alguns remédios, né? De chá, esse negócio tudo, né? E aí o que acontece? Essa sociedade, ela mudou, né? Essa sociedade vem migrando aí das cidadezinhas do interior para cidades maiores, né? E dado o momento na cidade maior, que ela para de crescer na horizontal, começa a crescer na vertical, então você já não tem mais como estar criando essa proteína em casa, você já não tem mais como estar, de repente, ali com uma horta ali em casa. E aí, o que acontece? Devido à sua nova atividade, né? O seu trabalho ali, às vezes você tem que pegar 1, 2 condições para poder chegar no seu trabalho e retornar, você, quando pode, tem que fazer ali as aquisições, conforme o setor de mercado,
você vai buscar o quê? Uma oportunidade melhor, mais fresca e próxima de você. Então, essa questão da bandejinha que você falou é uma coisa muito interessante. Olha, você chega no mercado, você vê lá a cenoura, que por exemplo que você deu, você sabe que a cenoura, se você comprar o fruto ali em si, né, o produto ali em si, ele vai estar talvez ali com uma condição melhor do que a outra que já está ralada. Mas, no entanto, qual o tempo que você tem? Né? Qual que é o tamanho daquilo que você precisa de ter para poder estar fazendo essa aquisição? Então, em alguns casos, vale a pena você estar comprando, sim, a cenoura da bandejinha. Lembrando, inclusive, que quando você faz essa aquisição, você está permitindo, né, aquele comerciante que está ali que não despreze, né, aquele produto que está ali, conseguindo dar uma reutilização dele interna. Né? Então, você contribui também para no aumento de custo, no aumento de preço em algumas coisas. Mas aí a gente volta para aquela situação, Rogério, que eu te perguntei. Tirando, então, essa pessoa daquela zona de conforto, né? A gente costuma brincar com o seguinte: sapo está dentro d'água, se você acender o fogo ali e for esquentando a água devagarzinho, ele não vai pular. Ele vai cozinhar naquela água e não vai pular, né? A menos que você jogue água quente em cima dele. Aí ele pula. Ou ele na água quente ele pula. Então, você quando tira essa pessoa daquela zona de conforto, você mostra para ela a realidade dela, a gente tem que até que ir com muito toque, né, na hora que vai fazer isso, né, Rogério? Você e eu, que fazemos essas mentorias aí, porque em dado momento a pessoa tem aquilo para ela como sendo uma verdade. O jeito que ela faz, o jeito correto, você tem que ir com dedos ali, né, para poder explicar para a pessoa: olha, não é assim, a realidade não é essa, a conta que você deve fazer é assim, assado, né? E olha só o que você falou. Nós não estamos falando da questão de conforto. Aí você falou assim: nós estamos falando sobre a questão do custo. E eu digo que até antes do custo, nós estamos falando sobre a questão de prioridade. Sim. Porque se a ação não for tomada, essa bola de neve vai só aumentar. Então você tem que fazer o quê? Qual a sua prioridade dentro daquela sua receita? O que você tem que amortizar, quitar, onde você pode cortar, né? A gente conversa muito aí com alguns amigos, aí, inclusive alguns que estão aqui na live, aqui, que custa igual unha, cresce sozinho, né? Então, o que acontece? Você tem que verificar onde você consegue enxugar. Às vezes é um plano emergencial, é um plano de momento, onde você vai estar enxugando o máximo que dá para enxugar naquele momento ali, para sobrar, inclusive, uma gordurinha, para que você consiga amortizar outras dívidas e que isso vai te permitir te respirar melhor logo à frente, né? Para você não postergar muito isso lá para frente, né? Então, o que acontece? É muito interessante essa fala sua, quando você fala que, olha, as pessoas, às vezes, elas estão olhando para dentro do mundo, ali para baixo, ali, e às vezes estão sendo conduzidas, né? Esse consumismo, essa facilidade do dinheiro, do plástico que está ali na mão dela ali, e ela não se percebe onde que ela está indo, né? E Rogério, aquele exemplo que eu estava falando com você sobre aquela questão de R$2.000 no banco de dívida, 10% atrás de 15 dias, que eu falei com você que em 30 anos daria aí R$36.000 que estaria pagando, se você estivesse aplicando esse dinheiro ao longo desses mesmos 30 anos, que daria uma receita futura de cerca de 139, 140 mil reais. Então, assim, uma taxa até de 8%, uma taxa até menor. Então, assim, vale muito a pena a gente olhar com atenção pequenos detalhes, né? Me fala uma coisa, depois que a pessoa enxerga, então, que ela tem que mudar aquilo, qual que deve ser, então, aí, o pontapé inicial? Como é que você faz ali a linha de priorização das coisas ali? Você divide as despesas das pessoas em gastos fixos e gastos variáveis? Você tenta fazer esse enxugamento? Como é que você faz isso aí, Rogério? Deixa eu só fazer um parênteses antes aqui, só para fechar a pergunta anterior. A questão lá do restaurante que estava quebrando com 325 refeições por dia, o que eu fiz lá foi olhar o custo dele, assim, ali com uma lupa mesmo, para entender para onde estava indo cada real dele, mudar alguns fornecedores. Mas eu compro porque é do meu amigo, ainda tem isso, né? As pessoas compram por costume. Eu mantive o mesmo produto, trocando de fornecedor, eu consegui um prazo maior e um preço menor. Eu sei que no final de não deu 3 meses, eu já tinha conseguido reverter o caixa dele, eu já estava conseguindo entregar um lucro para ele de R$15.000 naquela época para aquela empresa, ou seja, funciona, né? O que a gente está falando aqui funciona. Eu fiz uma economia
eu tenho uma passagem pelo financeiro da Concer, né? O nosso pedágio aqui de Juiz de Fora até o Rio, na época que a administração era aqui no Parque Sul. Só no meu setor, com essa brincadeira assim, de economizar uma caneta, por exemplo, e foi isso mesmo, tá? A gente economizava, eu economizei no meu setor R$ 75.000 por ano. Ah, Rogério, mas é uma empresa maior, não é não. É porque é pequena, não cuida, né? 99% das empresas pequenas não tem fluxo de caixa. É o que a gente está discutindo aqui, tá? Então, eu só queria fechar esse loop, tá? O Átila, a gente falou um pouco da sua empresa e do seu serviço, tá, cara? Vamos lá, então. Empolguei aqui, fui falando e tal. O que eu costumo brincar, e aí eu falo brincar porque eu faço isso com muito prazer, quando você fala da cabeça, de mudar a cabeça do sujeito ou não, é um negócio muito complexo. Porque às vezes ele tá tão. Ele acredita tanto naquilo que funciona, que às vezes você tem que dar uma cutucada. Se funciona, por que você está tendo esse resultado então? Né? A gente tem que começar a fazer essa pergunta para incomodar, porque muita gente só muda no incômodo. É a questão do sapo, né? Lá na panela. Muita gente não muda por amor, não. Então, quando a gente faz essa pergunta para incomodar, às vezes gera até um atrito, assim, pô, mas Rogério, você pegou pesado comigo e tal. A gente tem que fazer isso com muita maestria, como você disse. E não é todo mundo que está afim de mudar, né? Então é um negócio muito delicado. Mexer com vida financeira, ainda mais quando o dinheiro é dos outros, é mais fácil falar, né? Olha, apontar o dedo, falar que está errado é muito fácil. O que eu costumo fazer, ao contrário, é dar a solução. Olha, hoje você está gastando X. Se você tomar tal atitude, talvez você comece a gastar X menos 10%. Seria bom para você isso? Ah, é bom. Tá bom, vamos tomar esse caminho, então vamos. Qual que é tomar esse caminho? E aí a gente gera a ação, né, para que aquilo seja feito. Consegui te responder mesmo? Sim, conseguiu sim, tá? Bom, você fez a pergunta então, Rogério, e agora já está já com um número maior de pessoas aí. A gente vai tornar então a repetir então que nós estamos gravando, né, essa live. Essa live depois ela vai ser editada, vai ficar disponível aí no canal do YouTube das duas empresas, do ADM 360 e da Cosmos Consultoria e Controladoria, tá? E você fez a pergunta, né, sobre a minha pessoa, sobre a questão do meu currículo. Pois bem, eu sou bacharel em administração de empresa, fiz aí a questão do MBA em gestão estratégica de custos e finanças empresariais pela Faculdade Metodista Gramberry, concluí a questão aí do MBA em auditoria, controladoria e finanças pela Fundação Getúlio Vargas, e tenho hoje uma empresa de consultoria que é a Cosmos Consultoria, onde a gente trabalha tanto a questão de mentoria financeira para pessoas, quanto a questão das empresas, né? E aí, no que a questão de empresa, a gente abre com a questão de planejamento estratégico, de controladoria, de gestão administrativa, de valuation, né? E, entre outras questões, também a gente faz a questão de auditoria de condomínios também, tá bom? Então, o que acontece? Fora isso, aí eu tenho aí uma experiência de 5 anos como avaliador do Instituto de Qualidade de Minas, que é ligado à Fundação Nacional da Qualidade, e 13 anos de experiência, né, em grandes corporações na área de administração, nessa área financeira também. Então, Rogério, finaliza aí essa experiência aí nossa aí como já fui subsíndico, fui conselheiro, estou conselheiro atualmente, e nós dois somos diretores aí da União Brasileira para Gestão, né? Então, sim, vale a pena deixar um abraço aí para o pessoal lá também, né? Para o Ricardo Perrone, para os nossos amigos lá, tá? Da União Brasileira aí. Se não falar o nome da Renata, ela vai achar ruim. Ah, rapaz, não vamos esquecer da Renata, não, né? A Renata Monteiro, né? Do nosso amigo lá da revista Panorama também, do Cirilo, né? E é isso aí. E o Luiz Fernando está colocando aqui embaixo aqui que trabalhou comigo e que está achando top aí. É eu que te acho top, meu querido. Você que é maestro naquilo que você faz. Vamos continuar então, Rogério. A gente falou então sobre essa questão de pessoas, né? O que fazer, como é que seria o pontapé inicial, qual que é o próximo passo que deveria ser feito. E eu normalmente, quando eu estou fazendo isso, eu busco montar uma programação com a pessoa de quais são as metas que ela tem que atingir, né? E essas metas desdobradas em curto, médio e longo prazo, né? Porque o que acontece? Já deixa aquela questão do mapeamento dela ali focado para ela poder saber se, olha, é isso que está aqui para poder sair da situação.
ou então é continuar nessa situação, né? Mas normalmente quando a pessoa chama a gente e se predispõe a ouvir, está pagando para poder receber essa mentoria, ela quer sair daquela situação, né? Não é bom que continue assim. E outra coisa muito importante também, Rogério, que a pessoa tem que ter em mente, é quanto vai custar aquilo para ela. Eu vou voltar a palavra para você falar um pouco mais, e no retorno eu vou dar o exemplo daquela questão do automóvel, sobre a aquisição do automóvel, tá bom? E aí já está chegando já no meio da live aqui já, a segunda etapa aqui, nós vamos estar falando sobre a questão de ajustes financeiros, de reestruturação financeira para micro e pequenos empresários, tá? Algumas dicas para micro e pequenos empresários, vamos entregar aqui algumas dicas valiosas aqui hoje aqui também, tá bom? A gente depois precisa de ajeitar aqui um segundo momento, né? Uma segunda live que a gente vai estar fazendo, possivelmente no final do próximo mês, a gente vai agendar essa data, onde a gente vai estar falando sobre a questão da reestruturação financeira para médias e grandes empresas, e aí com enfoque mais técnico para esse público que vai estar acompanhando a gente lá, tá bom? Vale ressaltar que tudo que está sendo falado aqui por mim e por Rogério são frases e citações independentes das empresas, são o nosso pensamento de pessoa física, né? Não havendo nas empresas nenhum tipo de ligação com relação a esse pensamento nesse momento. E peço ao pessoal que está aí com a gente aí acompanhando, né, que siga aí as duas empresas, está no convite aí no Instagram, né, e está no YouTube também. A gente vai estar disponibilizando lá, segue lá o nosso canal lá, deixa lá a questão lá do like, lá do joinha lá pra gente lá, para a gente poder conseguir fazer depois essa live ao vivo lá no YouTube lá, tá bom? Rogério, fala então para a gente um pouco mais então sobre as dificuldades que você está acompanhando hoje aqui. O que você acha que está acontecendo, Rogério, na cabeça das pessoas nesse momento de pandemia? Você acha que a maior dificuldade está sendo financeira ou psicológica de lidar com as crises que estão acontecendo nesse momento? Rapaz, que pergunta profunda, hein? Hoje eu tive conversando com o Tadeu. Tadeu é uma pessoa aqui de fora que foi da FIENG, está sempre metido aí no meio empresarial, né? Ele é do ramo de tecelagem. Nós ficamos hoje 2h30 conversando hoje exatamente sobre isso. E aí volta a questão da cultura, tá? É uma pergunta que também não dá para ser respondido no preto e no branco, né? Existem vários... Tem muito viés aí. Ninguém se prepara muito, o que a gente chama de abastança, né? Para levar uma vida mais folgada. Não é que ninguém, eu estou generalista demais, assim, mas é uma verdade, né? Assim, a gente tem números estatísticos que simplesmente muitas pessoas não fazem nenhuma. Então, quando vem uma baixa no seu ganho, você não está preparado para ela. O problema é o quanto o psicológico atrapalha nisso. Houve um caso que saiu esses dias, eu achei muito interessante, uma mulher que ganhou R$600 do governo e ela abriu para ela uma carrocinha de cachorro-quente. Eu achei massa demais aquilo. Porque ela entendeu de fato que a coisa mudou. O que me parece é que as pessoas não perceberam que a situação realmente mudou. Fala, Israel, beleza? Israel é bombeiro lá com a gente lá na Ampla. A coisa mudou e as pessoas não perceberam que essa mudança veio e veio para ficar. Todo mundo tem que falar, o novo normal. O novo normal nada, acabou, gente. Não tem novo normal, não é normal daqui para frente. Né? É vida nova e pau na máquina. Não tem muito que ficar lastimando, não. O problema é, como não houve uma preparação para um momento desse, como a pessoa não tem dinheiro sobrando para isso, e aí de repente ela tem o ganho dela diminuído, ela fica numa situação muito desconfortável. Tanto psicológica quanto financeiramente. E uma coisa vai embolando a outra. Ela começa a não ter a percepção clara de como ela vai sair desse momento. Né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas como é que você vai ganhar mais dinheiro? Como se ganha mais dinheiro num momento desse? Como é que você vai tentar? Você vai tentar empreender? E se você for empreender, você vai ter que investir alguma coisa. A não ser que você vai empreender no mundo virtual. Também pode acontecer, né? Inventar aí um infoproduto e vender o infoproduto. E me parece que as pessoas estão procurando soluções muito rápidas. E aí vem a questão da velocidade do infoproduto. Você não vai fazer...
pô, tem uma solução bacana aqui hoje, vou montar a apostila hoje e vou botar para vender amanhã. Não é assim que funciona. Diferente, por exemplo, se você cismar de abrir na sua casa lá uma, sei lá, uma pizzaria para vender pizza nos aplicativos, né? Que os aplicativos hoje têm essa vantagem. A gente tem visto muito, Rogério, dando um exemplo nessa sua fala, inclusive quero aproveitar o momento e mandar um abraço para o meu amigo Romulo Metra, que está aqui nos acompanhando. A gente tem visto muito aí as pessoas, né, nas grandes cidades, dentro da questão do conglomerado de condomínio, né, as pessoas, às vezes, produzindo em casa mesmo e fornecendo ali para as pessoas ali do entorno, né, vendendo produtos que podem ser consumidos, às vezes congelados ou resfriados, né, e é mais uma fonte de renda que as pessoas estão tendo, né? Então, mas aí para a pessoa fazer essa fonte de renda, é exatamente a parte psicológica que vai entrar nisso ou não. Eu já vi acontecer ultimamente pessoas que me procuram dizendo assim, investi X mil reais aqui, e às vezes é tudo que a pessoa tem, pode não ser um valor tão elevado, e às vezes é tudo que a pessoa tem, e não estou vendendo nada, Rogério. Eu queria que todo mundo que estivesse aqui agora me ouvisse com muito carinho. Porque nós não estamos passando, eu tenho falado isso com muita frequência, nós não estamos passando uma era de mudança. Nós estamos passando uma mudança de era. E nessa nova era, o cliente tem acesso a muitas outras coisas iguais à sua. Então a primeira pergunta é, se você for empreender nesse momento, qual que é o seu diferencial? Mas é o seu diferencial real, cara. Não é porque a sua comida você acha ela mais gostosa, não. É o que você está entregando. Qual é a proposta de valor sua para o seu cliente? E aí a outra pergunta. O seu cliente está precisando de você agora? Porque se você estiver montando um negócio agora só para montar, só para ganhar dinheiro, isso pode não ser o suficiente mais. A pergunta talvez ela tinha que ser inversa. O que o seu cliente tem buscado? E em cima dessa resposta, você então fazer o seu negócio, o seu modelo de negócio, e eu não estou falando de plano de negócio, eu estou falando de modelo. Como vai chegar os seus insumos até você? Qual o tipo de parceria que você vai ter que fazer? Quais os seus canais de entrega? Enfim, é uma outra vibe. Se preocupar, apesar de buscar o lucro no final do mês, se preocupar menos com o financeiro, colocar o cliente no foco, mas o cliente no foco total, e se preocupar mais com o que você vai entregar para ele. Por quê? Você entregando bem, ele vai te elogiar nas redes sociais. E quantas pessoas deixam de ir em muitas empresas porque percebeu ali no Google que a pontuação está baixa. A pessoa não se permite nem experimentar aquele produto ou serviço se a pontuação estiver muito baixa no Google. Olha o tamanho da importância das redes sociais, cara. O momento é esse, né? Então, assim, tente primeiro sanar de fato a dor do seu cliente para depois montar o negócio. E aí, eu sei que a pessoa que está precisando de dinheiro no final do mês, ela pode não ter calma para isso. E aí entra a questão da mentoria, né? O seu serviço, ou o meu aqui, né? Tentar dar uma centrada nesse sujeito para que ele perceba que a afobação, dar um passo errado agora, pode ser mais prejudicial do que já está, para que ele realmente caminhe diferente daqui para frente. Porque a coisa, para mim, ela é muito clara. Se você até agora está fazendo a mesma coisa, com o mesmo recurso, do mesmo jeito, no mesmo lugar, o que você vai ter? O mesmo resultado. Então, se você quiser, de fato, um resultado diferente, é preciso começar a fazer coisas diferentes. É simples. E não é fácil. Rogério, eu gostei do que você falou e vou pegar um gancho nessa sua fala da linha de fornecedor para a linha de cliente, tá? Porque é o seguinte, observa que o que a gente está falando aqui não é que as pessoas não devam de investir em função do momento. Se elas podem, né, elas até devem buscar a questão de investimento, mas elas devem de mitigar os riscos. Isso. Né? E quando a gente fala essa questão da mitigação de risco, a gente está falando o seguinte, olha, quanto que você pode investir, mas esse seu investimento tem que ser feito de forma segura, tem que ser feito de forma pensada, de forma estruturada, né, de forma estratégica. E você bem disse que é o seguinte, olha, não necessariamente, dependendo do porte que a pessoa for montar um negócio,
precisa de ser um planejamento estratégico, né, que é, inclusive, um dos produtos que eu vendo. Pode ser que seja, talvez, aí um planejamento mais simples, pode ser um Canvas, mas o que você falou está ainda abaixo disso. É da pessoa conhecer o modus operandi do seu negócio, né? Então, assim, muito antes do cara entender a questão numérica da coisa, né, uma questão estratégica da coisa, é ele ter o tino daquele negócio seguinte: olha, isso vai me trazer receita? Vai. Como? Como é que eu vou operacionalizar essa coisa para isso virar uma fonte de renda contínua, né, e sustentável, né? Porque na atual conjuntura, você bem citou aí, você não tem uma segunda oportunidade de ter uma boa primeira impressão. Não. Visto que a impressão está chegando antes no cliente, na palma da mão no celular, né? E olha só que interessante, saindo agora da linha do fornecedor para a linha do cliente, né? Aquela questão daquela distinção da emoção versus o dinheiro. E aí as pessoas deveriam sempre se perguntar: o que me leva a fazer uma compra por impulso? Às vezes a gente sai na rua e você vê aí 2, 3, 4, às vezes tem 5 estabelecimentos do mesmo segmento, né, de produtos similares, e às vezes você vê que está quase que um estabelecimento na porta do outro. Seja calçado, seja informática, seja sorvete, seja lã, começa a pensar o seguinte: peraí, eu preciso de ter uma área de abrangência, né? Eu preciso de ter uma certa circunferência, preciso de ter um certo número de clientes, e aí passa você a entender quem é o seu cliente da coisa, né? Quem é o meu cliente, qual que é o poder aquisitivo dele, como é que ele gosta de adquirir esse produto, qual vai ser o meio que eu vou ofertar esse produto para ele, né? Aonde eu vou fazer essa minha divulgação desse produto, para que isso possa chegar naquele cliente específico, né? É muito interessante quando você fala isso, porque a gente observa que muitas pessoas, às vezes, nem está com tanto necessidade daquele item, daquele produto, e às vezes porque está passando na porta de uma certa situação, vai lá e compra. Eu costumo brincar com isso, Rogério, de falar do seguinte: é aquela pessoa que ela escreve um dia antes que no dia seguinte o prato dela vai ser frango. E aí, na hora que ela está na linha se servindo, sai aquele bifão de boi acebolado, bonito, cheirando na frente dela. Ela quer aquele ali. Ah, mas você não se programou? Você não queria, não era o frango? Então, assim, é questão do impulso, né? E a segunda coisa é o seguinte: aonde que eu gasto dinheiro sem pensar? Onde é que eu fecho as torneiras que estão vazando por aí? Né? Você tem mais exemplos disso aí que a gente possa ir passando agora, numa situação de dar o exemplo da aquisição do carro e terminar na questão de micro e pequenos empresários, o Rogério? Claro. Primeiro, que muita gente confunde a conta da empresa. Eu não estou te ouvindo o seu som, não, tá? Não sei se você está me ouvindo. Aconteceu alguma coisa aí que o som saiu. Enquanto eu não escuto você de novo, voltando aí no som, eu vou deixar então umas 3 dicas com relação a isso que eu falei agora, sobre a questão da compra por impulso, né? É que as pessoas devem ser, assim, no processo de compra, seja mais seletivo. Pesquise os preços, pesquise a questão do produto, pesquise a questão dos seus concorrentes, né? Dos seus fornecedores, no caso, e sempre que possível negocie. Peça desconto, né? Verifique a questão das condições de pagamento à vista, busque sempre a questão do menor preço, né? Então, Rogério, o som já voltou aí? Eu estou te escutando bem, tá me escutando? Não estou te ouvindo ainda não. Que interessante. E aí, assim, eu não sei se o problema é no meu aqui de não estar te ouvindo ou se é o seu aí. Entendi. Eu vou perguntar se o Marlon está me escutando aqui, tem um amigo meu que está me escutando. Porventura, talvez alguém deve ter te ligado aí. Quando isso acontece, a gente está na live ao vivo, costuma desligar o som, a gente tem que sair e entrar de novo, se for o caso. Entendi. Então eu vou dar uma saída e volto. Eu estou lendo você aí. Tá me escutando? Não estou te ouvindo. Estou lendo o que você está escrevendo. Tá? Então eu vou sair. O pessoal que está na live aí, que está ouvindo aí, está ouvindo os dois? O pessoal que está participando? Tá sim. O Pedro Henrique falou que está ouvindo os dois. Eu que não estou te ouvindo, Rogério. Você está me ouvindo? Sim. Então, beleza. Então, eu vou tentar aqui, então. Se eu sair e entrar de novo, não sei o que eu faço aqui agora, né? O áudio está ok, lá. O Israel falou lá.
Toca a apresentação, hein, Rogério? Toca a apresentação e na hora que a gente for passar a palavra de novo, a gente dá um corte, sai e entra de novo, tá bom? Olha só. Obrigado, Ronildo. Muita gente, mas muita gente mesmo, quando eu vou quando eu vou tentar analisar as contas de um empreendedor, seja ele micro, seja ele médio, ele quer pagar a conta do carro dele com a conta da empresa. Aí fica mais difícil, né? Porque o carro está sendo usado por ele e o carro é para a empresa. Porque o carro para ele trabalhar não quer dizer que o carro seja da empresa. O problema não é o carro em si, gente. O problema é o que o carro faz para a gente fazer essa virada de pensamento. Porque vai chegar no início do ano, vai ter IPVA, é o gasto com gasolina, que muita gente não quer andar 1 quilômetro aí para fazer muita coisa e acaba gastando. O carro é sensacional, ele te dá um conforto muito bom, te evita chuva, te evita sol, leva e traz para onde você quer e tal. Eu não sou contra comprar o carro. O que eu sou contra é comprar o carro e ele te trazer mais dor de cabeça do que solução. É isso aqui que eu estou dizendo. Mas não é o carro também só, tem uma série de coisas aí, né? Quando a gente fala dos gastos de impulso. Haja visto as Black Friday. A Black Friday ela chega, filas gigantescas, dá briga lá, e muitas vezes você vê lá uma pessoa comprando um liquidificador. Assim, com todo respeito, o liquidificador vai dar uma diferença de R$20, R$30 de um dia normal, né, dele no preço normal para um preço de Black Friday. Então, assim, será que compensa? Né? Começa a colocar no papel realmente por quanto tempo eu vou ficar parado ali buscando aquilo e o resultado não vai ser tão atraente para mim. Quando eu falei aqui do restaurante, que eu consegui entregar um resultado lá em menos de 3 meses, ou da Consegue, que eu consegui um resultado maior, né? Até pelo tamanho da empresa, é porque realmente você tem que dar uma olhada diferente do que você tem hoje. Você precisa de gastar tanto papel para imprimir qualquer coisa? Será que você consegue fazer mais coisas online ao invés dessa impressão? Porque não é só a folha, é a tinta, é a manutenção da impressora. Esse é o gasto fantasma que a gente faz, né? O seu cliente, quando vem até você, que tipo de atendimento você está dando? Porque isso também implica lá na frente. Você está ligando para o cara, você está ligando para o seu cliente de um telefone fixo e a sua conta está muito alta, você já perguntou se o seu cliente aceita mensagem por WhatsApp? Hoje, pessoas de 80 anos usando o WhatsApp, então é uma ferramenta muito mais capilarizada até do que a gente imagina, né? Então, o custo ali com carinho, é olhar realmente o que você tem, de preferência fazer a porcentagem, né? Faz ali os seus gastos todos, coloca do lado a soma no final e depois você faz do lado a porcentagem. Quanto daquele gasto é responsável pelo que eu ganho? E aí você vai atacar, né? A gente vai fazer o Pareto, que é atacar os 20% do problema, dos maiores problemas, que talvez sejam 80% das suas soluções. Então é isso, é dar a solução de fato, é trazer uma perspectiva nova, tanto para a sua vida quanto da empresa, porque para mim as duas estão ligadas. E quanto menor a empresa, mais ligado está. Se a empresa está sofrendo, dói direto no bolso do dono, né? Se o dono está sofrendo, dói direto no bolso da empresa. Então, ter essa percepção é muito importante para a gente perceber de fato o que acontece aí, né? O quanto... Essa percepção é muito importante para a gente perceber de fato... É isso aí. Tá dando... O que acontece aí, né? O quanto... Isso aí. Você está me escutando agora? Isso aí. Tá dando... Ótimo. Você está me escutando? Sim, meu amigo. A gente aqui troca motor de avião e voo, né? Então, já tô te ouvindo já. Talvez está com a questão de delay, mas estou te ouvindo, tá? Bacana. Eu estava aqui comentando as questões de custos e gastos, né? Não é só do carro, é do gasto total, é olhar com carinho para a planilha, atacar os seus maiores ofensores, né? Que são quanto da sua renda vai para determinada coisa ali, entender que aquele gasto é o maior
e começar a atacar os gastos maiores para que haja realmente diferença. Ótimo. Né? Enfim, pode fazer as considerações aí, eu acho. Tá tudo bem. Ok. Então, o que acontece? Eu não ouvi o que você estava falando antes, que eu te falei por causa da questão do delay, apesar de estar com o notebook e com o tablet aqui com backup. Mas nos dois o som estava atrasado também. Então, o que acontece? A questão do corte dos gastos fantasma, né? Que são esses gastos fantasma, né? Aqueles imprevistos no orçamento, né? Que tem origem, muitas das vezes, na questão da aquisição de bens e contratação de serviços diversos, né? E é muito danoso para qualquer planejamento financeiro. Então, quando a gente vai falar a questão de planejamento financeiro, a gente tem que sempre levar em consideração a questão assim, daquelas possibilidades que acontecem rotineiramente e que pode vir a acontecer de novo. Né? Ao contrário que, às vezes, as pessoas pensam o seguinte, ninguém imaginava um corona. Não, mas aí é uma situação que não era esperado, está fora da questão do planejamento. Né? E aí, o que fazer nesse caso? Conhecer bem o serviço adquirido a fundo, né, para que você possa tirar dele as questões das preferências, né, sem ser a questão da pessimismo, na questão da alocação dos gastos fantasmas. Senão você vai achar que tudo que está acontecendo é gasto fantasma. Não é isso. A outra situação é o seguinte, olha só, um Fiat Palio 1.0, né, um MPI Fire de 8 válvulas, Flex, 2 portas, manual, 2016. Aí no mercado em torno de R$ 29.772 pela tabela FIP. 60 vezes ele cai a prestação aí de R$ 681,89 sem entrada. O que a pessoa, na primeira vez que ela vê isso, pensa? Opa, dá para mim poder comprar. Né? E aí eu começo a levar você no seguinte pensamento. Seguro anual, R$ 1.400, dividido em 12 prestações de 116. IPVA, 2,5% do valor desse veículo, 744 no ano, 12 de 62. Se tiver alguma coisa de multa, deixar o passageiro de usar assim segurança, vamos colocar que possa acontecer uma multa aí por ano, tá? A gente não deveria colocar multa na questão de um planejamento, mas pode acontecer, como a gente está falando da questão de veículo, estatisticamente ocorre muito. Então, é uma multa aí na casa de cerca de R$ 127, 12 de 10 por ano. Gasolina, né? Média de 2 tanques de 45 litros. Bom, você vai ter um gasto aí na casa de quase R$ 4.000, são 12 de 332. Vamos colocar que você coloque aí um tanque e meio, mais ou menos, por mês. Tá? A depreciação do veículo, que é em torno de 10% ao ano, normalmente o veículo é 10 anos, né? Então é 10% ao ano, a gente está falando aí de 2.972, 12 de 248. Ou seja, a despesa total mensal não é só aquele valor da aquisição do veículo, né? Se você fizer pensando só isso, seu planejamento vai estar errado. Você tem que pensar em todas essas despesas que vêm junto com esse produto que você está adquirindo, né? Bom, e muitas vezes as pessoas não fazem isso. Uma outra situação que a pessoa também poderia fazer é negociar a questão da entrada do financiamento desse veículo, de modo que ela pudesse negociar em menos tempo. E negociando em menos tempo, ela consegue, então, pagar menos dinheiro. Rogério, você estava dando aí algumas dicas, eu já estou com os assuntos aqui agora para poder entrar na questão de micros e pequenas empresas. Mas antes eu queria aproveitar que a gente já reiniciou e as pessoas já estão entrando aí já com a gente, e deixar aqui um recado. Nós vamos estar fazendo lives aí todas as quintas-feiras, tá? Rogério Pasqualini aí, e eu estamos aí fazendo. Uma quinta-feira que um ou outro, por algum motivo, não possa estar fazendo. As pessoas que estão aí com a gente no canal aí, pode estar aqui na quinta-feira que vai estar acontecendo essa live, tá? Eu e o Rogério nos comprometemos a estar fazendo essa live às quintas-feiras aí. E nós temos aí, Rogério, para frente aí, algumas agendas que já foram dadas ok, tá? Então a gente vai ter aí a live aí com a Ana Paula Tecnoli, que vai falar sobre como ter equilíbrio psicológico
durante as dificuldades, né, no momento de epidemia, né? E ela vai falar um pouco sobre a síndrome de burnout, né, que acontece muito aí, na questão das pessoas que estão no dia a dia, nas empresas, às vezes nem sabe que está passando por isso. Depois a gente vai falar também aí com o presidente GU, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, que vai estar fazendo a live com a gente aqui também na quinta-feira, do dia 6, e nós vamos estar falando sobre a questão do profissional de administração, com base na nova grade, a emenda que acabou de sair agora pelo Conselho Federal, qual é o perfil desse administrador no mercado de trabalho. Na sequência, nós vamos estar falando aí com o doutor, professor da FGV, Fabiano, que vai estar falando sobre a importância da correta precificação. E na sequência nós vamos estar fazendo uma live sobre a questão de condomínio, tá? E já tem também uma live sobre perícia administrativa. Então a gente vai conseguir uma capilaridade por intermédio do Conselho Regional de Administração, para que os outros administradores venham assistir as lives nossas nas quintas-feiras. Tá ok? Queria te dar essa informação. Não deu tempo para a gente alinhar isso antes. Vai aqui ao vivo mesmo, aqui no ar, para todo mundo estar acompanhando com a gente aqui. Bom, quais são as principais dicas, então, com relação às empresas, né, que estão aí nesse momento aí de reestruturação financeira? Bom, eu leio, né, o livro aí do Collins e gosto bastante de algumas coisas sobre o pensamento dele, né? Ele tem umas dicas muito interessantes. E quando a gente faz a questão da leitura do livro dele, com a experiência de mercado dia a dia, e mais aquilo que a gente vai vendo, a gente acaba vendo que é o seguinte: normalmente o que faz as empresas entrarem em situação de endividamento grande são 5 coisas. Tá? Essas 5 coisas normalmente são a questão, eu vou colocar a palavra direta aqui mesmo, rasgado, que é arrogância, indisciplina, não visão otimista das coisas, tá? Pensar na questão de salvação e, por último, a questão de relevância. Pô, mas como é que é isso, Ashley? Como é que isso acontece? Vamos lá. O que leva, então, as grandes a caírem? Tá? O que leva a empresa a cair, a fracassar? Tá? Um abraço aí para o Lucas, aí, que entrou novamente com a gente aí. E depois eu repito a agenda das próximas lives aqui. E tem muita coisa interessante que eu acredito que ele vai gostar e os outros administradores que estão com a gente aí. Então, as grandes empresas, quando caem, ela passa primeiramente por um processo de arrogância. Né? O que é essa arrogância? É a arrogância que nasce do sucesso. Né? A pessoa teve alguma experiência, de repente, num ponto bom, numa certa situação econômica a qual estava se passando, que proporcionou ela o crescimento. Então, ela acha que não precisa se preocupar com as outras coisas, não precisa depois se planejar que tudo vai dar certo, que ela já faz daquele jeito ali. Acaba caindo na síndrome de Gabriela, né, Rogério? E depois disso ela passa por esse processo da questão da indisciplina, né? Que é a questão da busca indisciplinada de cada vez mais. Mais, eu quero crescer, mais, ok. É muito bom crescer e a gente precisa de crescer e expandir. Mas a que preço? Né? Você vai estar alavancando financeiramente essa empresa, a sua empresa suporta passar por um período de maturação, a sua empresa suporta passar por um período de dar entrada com um novo produto, se for indústria, de dar entrada com um novo ponto, se for varejo, a sua empresa consegue absorver um período de maturação, se for um serviço. Então, isso é muito relevante para a gente, para que você não caia no efeito Fleury, que a gente conhece na administração como sendo o efeito tesoura, né? Onde a pessoa produz, quanto mais ela produz, mais endividada vai ficando a empresa. Aí entra na questão de troca de títulos, cheque especial, empréstimos um em cima do outro, quando vai ver já não consegue mais empréstimo, não consegue mais honrar título, já entra naquela espiral do fracasso. Depois disso, ela tem aquela questão de não otimista, né? Que é melhor ter fé do que ser otimista. Então, ela sempre espera que vai acontecer alguma coisa. Tá? Aquela pessoa que joga pesado, acreditando que vai dar certo por alguma coisa que não tem planejamento sobre aquilo, não tem um estudo sobre aquilo, né? E a gente depara que, muitas das vezes, esse tipo de investimento ele é caro. E se der alguma coisa errada, a empresa pode pagar até com o testamento dela, dependendo do tamanho da empresa, né? Bom, e por último, a gente tem aquela questão da salvação. Quando a empresa já entrou naquela questão da troca de títulos, ela começa a rodar em busca da salvação. O que é essa busca da salvação? Ela precisa que alguém, alguma coisa, venha salvar ela.
seja a questão de um consultor, de uma mentoria, seja a questão de um investidor, é, ela não sabe de onde vai vir, ela precisa dessa salvação, para tirar daquilo que ficou ali. E no último caso, a questão da irrelevância. Ele já viu que a situação não vai ficar favorável para o lado dele, então ele já começa a abrir mão daquilo para lá, e aí fica naquela situação que a gente olha, a capitalização da relevância ou da morte. Ah, isso aí não tem mais jeito mesmo, não. Aí vai ficar assim mesmo. E às vezes tem jeito de você rever aquela empresa, né? Então, se por isso nessa temática nossa aí na área financeira, toda a questão da reestruturação. A reestruturação financeira, ela passa primeiro pela questão da mentalidade daquele que está à sua frente. E o Rogério, bem aí hoje aí, já alinhou vários toques, várias dicas, né, com relação a isso. Rogério, me fala um pouco sobre essa questão. Então, a gente já falou sobre pessoas e agora nós estamos falando de empresas. Treinamento para as pessoas dentro da empresa. Você que trabalha com essa linha de treinamento, eu sei que as empresas estão sempre solicitando a questão de treinamento, e fale um pouco sobre essa questão financeira. Quais são as dicas que a gente pode estar dando para essas pessoas, para esses funcionários das empresas, né? Quando essas empresas chamam a gente para poder estar indo lá palestrar sobre essa questão de financeiras, sobre como o funcionário deve usar melhor a questão do dinheiro que ele recebe. E tem empresas que se preocupam com isso com relação a funcionário. Eu estou rindo aqui porque um tempo atrás eu fui fazer um trabalho desse numa empresa. O RH me contratou exatamente para eu dar o norte para os funcionários. O nível de endividamento deles estava muito alto e aí causando já uma série de insatisfação, né? Causando uma série de atrasos. Enfim, a pessoa já começa a não ficar ali muito dentro do seu normal. E quando eu cheguei lá, cara, a média de salário lá era R$ 1.500. Pô, eu achei que eu estava chegando na empresa errada, porque tinha um monte. E aí vem a questão do carro de novo, né? Parece que o carro aqui, a noite inteira a gente está falando de carro. Pô, estacionamento da empresa, cara, um montão de carro top, assim, tá, pô, deve ser os carros da gerência, né? Ou de uma supervisão e tal. E quando a moçada entrou, eu entendi bem. Todo mundo usando, e aí não é que não pode, o que a gente está falando é exatamente a visão, tá? Do negócio todo. Claramente a disputa era porque quem tinha o melhor carro, quem tinha o maior relógio, quem tinha um cordão de prata ou de ouro mais pesado, quem era o cara mais sarado, era uma outra vibe. A moçada estava numa vibe muito errada. E aí é complicado, porque não é palestra de uma hora que vai mexer com esse pessoal, não. Se o treinamento não for efetivo, tiver lá um planejamento de início para a gente entender a cabeça de quem está passando aquilo. E não adianta você querer falar para um público de 50 pessoas. Ele tem que ser, tem que ir de pessoa em pessoa para entender o problema que a pessoa está passando. Tem que entender como vai se dar o processo todo, né, que vai ser o meio dessa condição. E tem que ter um final de estudo, tem que ter meta aí. Então, por isso que eu digo sempre que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Treinamento de 1 hora para financeiro, esquece. Para dar showzinho, é para fazer festa. É totalmente inócuo o negócio. Eu duvido que alguém... Que é? Acho maravilhoso a sua fala, quando você fala que treinamento de 1 hora para financeiro não dá resultado, né? Porque muitas vezes as pessoas querem que você faça milagre em pouco tempo. Então, assim, ou a pessoa realmente não está te levando a visão profissional a sério, né? Olha, eu chamei você aqui para poder me ajudar a resolver o negócio, e ela vai lá e coloca a instrução aqui. Eu só tenho tanto tempo para você poder falar sobre isso assado. E você não consegue abordar todos os assuntos, você não consegue enganjar as pessoas no assunto, e aí com isso você não tem um resultado, não que é o resultado do seu esperado, né, um resultado muito ruim em relação ao que você poderia atingir. Então, eu vou ser sincero, eu costumo nem pegar. Porque então, quando você fala disso, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a empresa coloca esse tipo, né, de travas para você estar executando o serviço, você pega, não pega, e é caro esse serviço? Como é que funciona isso nas empresas? Porque possivelmente alguém vai estar vendo essa live nossa depois, e como é que contrata a gente para poder estar falando sobre isso nas empresas? Eu gosto muito de dar exemplo, porque falar é muito fácil, né? Eu quero ver a gente fazer isso lá no mercado. Eu vou contar uma história rápida aqui de uma empresa que eu atendia um tempo atrás. A pessoa perdia, estragava.
cerca de 18 mil reais por mês, porque a pessoa que estava produzindo aquela peça era uma pessoa muito. Ela tinha dislexia. Então, na hora de mexer naquela peça, ela colocava a peça errada. Uma vez a peça colocada errada, não tinha como voltar. E cada peça daquela era cerca de 6 mil reais, a pessoa perdia 3 por mês. 18 mil reais, aquele empresário estava jogando fora. Beleza, qual que era a solução? Esse é sério, cara, trocar o sujeito. Ô, fulano, e aí a gente faz um trabalho de personalidade junto, né? Aquela personalidade, eu não falo da pessoa, eu separo a pessoa do problema. A personalidade para aquela situação lá, para aquela tarefa, não pode ser essa personalidade aqui. Tem que ser uma personalidade outra. E aí a pessoa falou assim: ah, mas ele é parente do gerente, eu não posso, não quero mandar embora, não. Tudo que eu fiz, tudo que a pessoa gastou comigo, não adiantou nada. Por que eu estou dizendo isso? O custo de um serviço desse, pelo que ele vai te trazer no final de um ano, é irrisório. Às vezes chega, dependendo do tamanho da empresa, a 2%, 3% do que vai gerar de benefício. Então, realmente vale a pena esse tipo de trabalho, porque a gente sabe do que está falando, a gente olha com muito cuidado, a gente já faz isso há muitos anos agora. Se o empresário não quiser, meu amigo, não adianta nada. Né? Então, eu não pego mesmo. Ah, Rogério, fala lá pro meu pessoal e tal, durante você vai ter uns 45 minutos. Tá bom, é para fazer festa? É para fazer os outros rirem? É para chegar lá e ficar brincando e ficar contando piada? Eu topo. Se for para buscar resultado sério, não. A verdade é essa. E aí o problema, cara, é que a gente está passando numa era muito louca, né? O cara quer digitar lá no YouTube lá como resolver a sua vida financeira e aí ele vai cair na mão de alguém lá que vai dar o resultado, que vai prometer para ele que em 30 dias ele vai ficar. E não vai. Isso é mentira, cara. Não existe isso, não funciona. Ah, mas o fulano ganha X mil reais. Mas quanto tempo de trabalho ele tem, né? É um Eu negócio muito vou, louco. Eu vou ficando nervoso porque realmente eu vejo que as pessoas estão indo pelo caminho mais fácil e nem sempre ele é o que dá um resultado melhor. Isso aí. Eu vou aproveitar e vou dar um parênteses aqui na nossa fala e vou agradecer a presença do nosso amigo da Josiane Soares, que está aí com a gente agora também, acabou de entrar. Beleza? Bom, Show. Rogério, dentro disso, algumas pessoas perguntam para a gente aqui a questão das empresas, como é que é feito esse diagnóstico de recuperação financeira nas empresas? Tem etapas? Quais são as etapas? Como é que vocês fazem isso, né? Bom, é muito simples. Primeiramente, a gente faz o seguinte: a gente obtém todos os dados iniciais da empresa. A gente precisa ir até a empresa, se familiarizar com o negócio da empresa e obter todos os dados iniciais da empresa. Feito isso, vai para a questão da análise preliminar da empresa. Onde a gente começa, então, a questão de ter todas as informações e analisar as informações. Bom, faz a inspeção das unidades produtivas da empresa, para ver se os dados que nós temos é conivente com aquilo mesmo, ok? Depois disso, faz a questão da obtenção de dados contábeis e gerenciais da empresa. A empresa chega à informação da contabilidade e bom seria para a gente que tudo estivesse ali dentro da contabilidade. Mas por algum motivo, qualquer que seja, pode ter alguma coisa que não esteja ali dentro da parte fiscal. A gente precisa orientar aquele empresário a colocar isso ali dentro, né? E buscar aí também o resultado contemplando isso daí. Bom, depois disso, o que mais você faz? Você faz a questão do estudo setorial para poder verificar como é que está a questão do setor, né? Eu acredito que todo mundo entrou agora aí, Rogério. Ó. Você está me ouvindo? Rogério, você está aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha para mim aí, fazendo favor, se alguém está aí comigo aí. Rogério, deixa eu ver se ele está ligando aqui já. Ah, ok. O Pedro já me ensinou aqui que está me ouvindo. A Josi Norato também. O Rogério caiu, ele vai subir então, pessoal. Então eu vou dar continuidade.
E aí o que acontece? Feita a questão desse estudo setorial, onde a gente vai conhecer o seguinte, olha, quais são os resultados desse setor, desse tipo de negócio, desse tipo de empresa, né? Qual que é o índice, né, de resultado operacional dessa empresa, né? A questão do EBITDA. Qual que é a questão do índice de margem dessa empresa, né? Como é que essa empresa, esse tipo de mercado corresponde a isso? Qual que é o índice de lucro da empresa? O Rogério já subiu de novo aqui com a gente. Estou dando aqui já ok nele. Pronto, já vai estar com a gente de novo aí. E aí, tendo esses resultados da empresa, tendo essas informações, a gente consegue fazer então um comparativo da empresa com os principais resultados, né? Bom, depois disso, a gente vai fazer entrevista com os principais executivos da empresa, com o intuito de levantar se os dados que a gente levantou ali estão condizentes com aquilo que eles vão falar com a gente no dia a dia da empresa. Feito isso, a gente faz uma produção de análise integrada das informações e as conclusões com a elaboração de um relatório final de o que essa empresa deve fazer para sair daquele ciclo onde ela está. Isso é a questão do trabalho que eu e o Rogério Pasqualinos faz com relação à reestruturação de empresa. Então, essas são as etapas principais, que vai para dentro da empresa, segue essas etapas, segue essa questão desse cronograma, faz toda essa análise de balanço, análise do DRE da empresa, análise dos indicadores da empresa, e traça a questão, então, de um plano financeiro para a empresa sair da situação de endividamento. Não é fácil fazer isso. Tem empresas que, algumas vezes, a gente tem que abrir mão, que, olha, essa empresa já não dá mais, para poder sair dessa situação, ela vai se perpetuar durante muito tempo, é mais negócio, talvez, da empresa fechar agora e reabrir um outro PJ. Infelizmente, em alguns casos, a orientação acaba sendo essa. Mas, em muitos dos casos, é possível, sim, reerguer a empresa, reestruturar a empresa, manter os pontos, manter o funcionário e fazer a empresa ficar perene e crescente novamente, né? Bom, e quais são, a outra pergunta que a gente recebeu aqui, quais são a origem dos problemas financeiros, né? O que faz essas empresas na vida ter essa questão das quebras aí? Rogério, você fica à vontade para interromper e colocar mais exemplos a qualquer momento, tá? O Romulo também já subiu e está com a gente que já de novo, já. Então, os problemas financeiros que levam essas empresas a endividarem e ir à questão da quebra de falência, normalmente são efeitos inflacionários, mas a gente não está vendo eles mais, né? Sobre fontes de uso de recurso, incentivos fiscais não realizados, né? Às vezes o governo oferece questão de incentivo fiscal e a empresa não aproveita aquilo naquele momento, todos os concorrentes dele daquele mercado aproveitou, e aí o que acontece? Eles conseguem ficar mais competitivos do que aquela empresa. Capital de giro mal dimensionado, mais uma vez a gente volta naquela situação do efeito Fleury, né? Alavancagem financeira excessiva, quando a empresa quer crescer mais do que ela pode, dar um passo, às vezes, ali maior do que a perna. A questão do cronograma de reembolso de empréstimos inadequado. Com relação a essa questão do cronograma de reembolso, é muito importante a gente avaliar a questão dos giros. Giro de recebimento, giro de pagamento, né? A questão do endividamento da empresa como um todo, de curto e de longo prazo também, para poder estar fazendo a melhor orientação possível nela, né? Fatores ligados à questão de localização da empresa também faz com que a empresa mude. Às vezes a empresa está em determinado setor. Pessoal que era... Empresas que eram refém da indústria do gás aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi afetado ali aquele setor, as outras empresas todas rebote naquela situação. Nós tivemos aqui em Minas Gerais a questão aí da barragem naquela cidade. Então, empresas que dependiam ali daquelas empresas da região ali foram afetadas com relação a esse país, né? A questão de clima, de tempo, e agora também coloca a questão de biológica, né? Porque nós estamos vivendo aí uma situação que não era esperada, né? E que faz e que está fazendo várias empresas aí terem que fechar suas portas. Eu vi uma estatística hoje de manhã, Rogério, que no estado de São Paulo, da área de restaurante, bar e pizza, né, que emprega cerca de 90% a 95% da folha de pagamento aí, mais de 20% dessas empresas já fecharam as portas. Então, assim, é uma gama muito grande de pessoas, né, que estão indo agora pegar esse dinheiro e empreender, e por isso que a gente tem que fazer essa live, para poder falar para as pessoas com relação à responsabilidade do investimento delas. Compra de tecnologia, escala de produção, preços de produtos, metodologia de projeção de preço, custo de produção, metodologia de projeção de custo também.
em função dessa questão de preços e de custos, a gente vai ter a live aí com o Dr. Fabiano, da FGV, que nós vamos estar falando sobre a questão de precificação, a importância da correta precificação. E depois a questão das consistências, né, de demonstração financeiras projetadas. Fazer a questão da projeção, quando a gente faz a questão de um planejamento, né, de fazer uma projeção, de acompanhar, não pode ser feito de qualquer forma, né? E é lógico que existem várias coisas que não vão estar nesse seu planejamento. Eu costumo dizer, e aprendi na GV lá com os professores, o Rogério, é o seguinte: planejamento de uma empresa, quem nunca fez, o primeiro ano, quase nada vai bater, cara. Mas é uma questão de aprendizado. Então você vai estudando, não desiste, mantém fazendo aquilo, e você vai vendo aonde que foi o desvio, por que foi o desvio. Foi um desvio que aconteceu em função do mercado, ou foi um desvio em função do meu mau planejamento de não ter visto alguma coisa. E aí você vai melhorando aquilo. No segundo ano, já melhora muito. No terceiro ano, as coisas já estão muito próximas de você se encaixar. Do quarto ano para frente, aquele planejamento está mais sério, é um planejamento que você pode traçar metas, pode cobrar mais em cima dele, porque ele vai estar andando mais em cima dos trilhos ali. Rogério, meu querido, o que mais a gente pode estar falando para os amigos que estão seguindo aí? Eu vou aproveitar que já entrou mais gente, vou repetir a questão então do nosso cronograma que a gente falou aqui agora há pouco, tá? Hoje, dia 23, a gente está com a live com o tema de reestruturação da sua vida financeira, né? Eu e o Rogério Pasqualino. No dia 30/7, nós vamos estar com a temática de liderança e vamos estar falando sobre como ter um equilíbrio psicológico nas dificuldades. Vai estar participando com a gente aí a Ana Tecnob, ela é psicóloga clínica e atua nessa área aí dentro das empresas. Depois disso, no dia 6/8, nós vamos estar com a temática sobre administração, conselho de administração, e aí nós vamos estar com a participação do presidente Jair, que é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, falando sobre o profissional de administração, o perfil dele e o mercado dele no momento de pós-pandemia. Depois disso, no dia 13/8, é a questão da temática de precificação, a importância da correta precificação com o Dr. Fabiano. E depois disso nós vamos ter a temática com o representante do Conselho Regional de Administração sobre perícia administrativa, tá bom? Da nossa regional aqui. Então, Rogério, em cima disso, eu acredito que a gente vai cada vez mais ter mais pessoas da nossa área, administradores, falando para gestores e para administradores, e a gente vai cada vez mais buscando um tema, né, esse encontro nosso aqui de assunto de gestão, papo de gestão, que está sendo esse encontro nosso na quinta-feira, a partir das 19 horas. Né? Bom, vou passar a palavra para você, Rogério, para você poder fazer aí a finalização dessa noite e vou me despedir depois do pessoal. Agradecer a todo mundo aí que passou pela gente aqui em determinado momento. Dizer sinceramente que dá para se mudar de qualquer situação, desde que a pessoa queira, e pagar o preço para isso, né? Às vezes desfazer de algum bem e tal. E o mais importante, quando for querer mudar alguma coisa na empresa, procurar profissionais que já estejam no mercado, que sejam gabaritados, que já tenham mostrado resultado, porque eu estou vendo muita gente jogando dinheiro fora aí com quem não tem essa capacitação e se mexe a besta nesse mercado. Muito obrigado, até mais, a gente se fala por aí. Beleza. Bom, pessoal, obrigado aí ao pessoal que esteve com a gente até agora, aí, que acompanhou. O Rogério Pasqualino, administrador, consultor e é coaching também. Trabalha nessa área aí de mentoria, de treinamento da empresa. Quer falar os seus produtos, Rogério? Treinamento, coach? Então, o coach não mais, né? A gente não combinou aqui. Sabia. Eu uso algumas ferramentas de PNL para entender a situação que o sujeito, a situação mental que o sujeito está, então, para a partir daí a gente tomar alguma ação com ele, né? Expansão de empresa, principalmente quando fala expansão de franquias, né? Eu tenho me especializado bem nessa área, a gente tem feito bastante coisa legal aí. Treinamento de vendas, estruturação de departamento comercial e departamento financeiro, enfim, a gente consegue dar umas soluções bacanas aí para o empresário que realmente queira mudar, né? Eu não sei se você pode, se você quer, Rogério, essa questão de franquia, você pode citar o nome das empresas dos cases de sucesso?
Então, o meu maior case, o meu melhor case de sucesso de uma formatação de franquia foi o início da Multisaúde. A Multisaúde é uma empresa aqui de Matias Barbosa. Quando a gente começou lá, né, a gente fez a primeira unidade dela e tal, piloto. E aí hoje ela já está no Brasil todo, São Paulo, Rio, está indo já para o norte e nordeste lá, já está no Mato Grosso e tal, ela já está chegando a 30 unidades aí. Isso em questão de 2 anos. Isso para mim foi um case muito bacana. E claro que dependeu diretamente da Marcele, que ela tem o mindset para isso, hein? E por que eu estou dizendo mindset? Aqui em Juiz de Fora, nós tivemos um caso recente de uma padaria famosa, que começou a abrir um montão de unidades aí pela cidade, está fechando tudo de novo. Crescer não é só porque você tem marca ou porque você acha que deve. Existem vários segredos que não é só abrir para depois fechar, hein? O negócio é muito mais complexo que isso. Oi? Tem uma frase que eu uso sobre isso, Rogério, e que em dados momentos eu tive que usar essa frase com alguns empresários. Você está expandindo, não está crescendo. Ah, não, é totalmente. Claro. Está expandindo e regredindo, inclusive. Mas porque existe uma grande diferença entre o comerciante e o empresário, né? O comerciante, ele pega o dinheiro dele, ele guardou o dinheiro, ele acha que ele pode abrir um outro negócio. O empresário, não. O empresário vai fazer todo o estudo primeiro, inclusive de ponto, de pesquisa, para depois ele abrir, né? E aí talvez esteja pegada, tá? Enfim, é isso. Ok. No meu caso, com relação a Cosmos, né, nós estamos situados aqui no Centro Comercial São Pedro, né, na loja 104A. O nosso foco ali é a questão do planejamento estratégico, análise de custo, análise financeira, orientação administrativa, a questão de gestão administrativa como um todo, mentorias financeiras, controladoria empresarial, tá? A questão de análise de fluxo de caixa, análise de custo, né? Um abraço aí para o meu amigo Júlio Almeida, que está com a gente aí, tá? O Júlio Almeida também é empresário aqui de Juiz de Fora, um grande empresário, e vai estar participando com a gente aí futuramente nas lives aqui também, Rogério. Então, a Cosmos, ela atua nesse segmento com foco em micro e pequenos e até o médio empresário, tá? Hoje nós estamos aí com alguns projetos em andamento, projetos com empresas do segmento de varejo, com mais de 24 lojas no estado de São Paulo, projeto com indústrias no setor de lácteos, e projeto de indústria no setor de bebidas também. Então, nós estamos aí nesse momento de pandemia, reestruturando a questão financeira dessas empresas, ajudando a manter postos de trabalho e ajudando essas empresas a sair da situação de endividamento de curto prazo, né? Para que elas possam almejar aí a questão de respirar melhor no futuro aí breve. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, que participou, né? O pessoal do joinha, esse é o momento de mandar um abraço para todo mundo aí, ó. Só o pessoal aí passando aí agora aí, que a gente vai citando os nomes aí, ó. O Pietro Cardoso, o Júlio Almeida. Nós tivemos aí também o pessoal lá de Leopoldina, lá, que acompanhou a gente aqui. A Josi passou por aqui também, Josi Soares, né? E o Rômulo também passou por aqui, o Rômulo Neto, nossos amigos. Então, um abraço para todo mundo aí que ficou com a gente. Essa live, o vídeo vai estar disponível nos nossos canais no YouTube da ADM360 e da Cosmos Consultoria, né? Peço que vocês aí sigam aí no Instagram, nas redes sociais aí, nossas empresas, né? Para que a gente possa continuar trazendo aí esse bate-papo, esse momento de encontro, trazendo conhecimento, né? E tirando dúvidas aí de alguns empresários também. Rogério, mais uma vez, meu muito obrigado para você, né? Toda quinta-feira nós vamos nos encontrar por aqui, tá bom? Na próxima quinta, o café é por sua conta, hein? Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Até mais.